Voltando no nosso segundo vídeo sobre arroz, no vídeo 1 nós terminamos de falar sobre a gelatinização do amido, né? Muito importante para a qualidade tecnológica do arroz. Revisando, se um arroz apresenta uma temperatura de gelatinização muito alta, mais próxima a 80, nós temos um arroz que ele demora mais para cozinhar e na grande maioria é reflexo da baixa quantidade de amilose na proporção entre a amilose e a amilopectina de 1 grão de amido. Já se ele tem uma temperatura de gelatinização mais baixa, de 55, 65 graus, nós temos um arroz que ele consegue cozinhar mais rápido. Nós temos também uma consequência das características do amido, uma classificação entre o grão de arroz glutinoso e não glutinoso. O glutinoso é aquele em que o amido do grão ele é constituído basicamente de amilopectina, tem muito pouco amilose. E ele vai ter o grão com aspecto mais opaco e que depois de cozido ele vai ficar brilhante, pegajoso e vai ter uma massa muito pastosa. Já o grão não glutinoso, ele contém uma constituição de amilose e milopectina, em que a quantidade de amilose está entre 8% e 37%. E nesse tipo de grão, nós vamos ter um aspecto mais vítreo e brilhante, graças ao processo de gelatinização, que proporciona isso. Depois de cozido, ele vai também ter um comportamento variável em função das propriedades da amilose. Então, pode ser que alguns fiquem vítreos e brilhantes, mais pegajosos, e outros podem ficar soltos. Depende da composição do amido, tá? Professora, mas tudo não é arroz? Mas são variedades diferentes. Então, cada um acaba tendo uma modificação, uma variação entre a composição e a proporção entre a amilose e a milopectina do seu grânulo de amido. Bom, em relação ao processamento, nós podemos falar que as formas de apresentação do arroz são duas: o arroz com casca e o arroz beneficiado. Geralmente o transporte é feito no arroz com casca, porque a casca é uma embalagem natural que o arroz tem. Então, ele ajuda a reduzir a quantidade de contaminação no grão, na parte interna, né, no endosperma, e também ele ajuda a manter um pouco mais a umidade do grão na parte interna. Então, se torna uma das formas de fazer o transporte e de armazenar o grão de forma mais segura. Entre o tipo de... especifiquei aqui para vocês, tá? O arroz com casca, ele é o produto fisiologicamente desenvolvido em que ele é limpo e seco ao sol por um processo adequado. Então, ele consegue manter uma barreira para evitar que a umidade entre ou saia em grandes quantidades do grão para o meio externo. Já o arroz beneficiado, ele é retirado, tá? Essa parte da casca, e geralmente ele vai ser ou levado já para consumo ou ele vai passar por algum outro processo para produzir um produto secundário, como uma farinha de arroz, para produzir um tipo de macarrão sem glúten, para produzir um bolo, para produzir um biscoito, tá? Entre outros. Nós temos a classificação do arroz, tá? O arroz, observe na sua casa, pegue um pacote de arroz e esse arroz ele vai ter, como nós falamos lá na aula da última aula, em que o cereal ele tem que ter o nome dele e as classificações. Nós temos, por exemplo, arroz parbolizado, tipo 1, longo fino, tá? Então, o que é esse longo fino? O longo fino é o que nós denominamos de classe do arroz, que pode ser longo fino, longo, médio, curto ou misturado. Então, o que é essa classificação? É a relação entre a medida do comprimento e da largura do grão. Quando você divide esses dois valores, ele vai dar um número. E esse número é o que a gente consegue identificar qual o tipo de classe do grão. Professora, 100% dos grãos tem que estar dentro dessa classe?
para ele ser classificado como longo, longo fino, médio ou curto? Não. A legislação fala que tem que ser no mínimo 80% dos grãos avaliados, eles têm que estar dentro de uma classe. Se 80% tiver e 20% não, 80% for longo e 20% for de outra classe, ele é considerado longo, tá? Então, é no mínimo 80%. Aqui uma imagem para vocês verem a diferença entre o longo fino, longo, médio e o curto. O mais consumido é o longo fino. Nós temos também a classificação de acordo com o tipo, tá? Ele vai ser do tipo 1 ao 5, de acordo com as quantidades, os percentuais de defeitos que são tolerados para ele entrar naquela categoria. Nós temos chamados defeitos graves, a ter alguma matéria estranha, ou seja, qualquer coisa que não seja arroz, tá? O grão mofado ou ardido, que é aquele que está com fungo. Nós também temos como defeitos gerais, os que são manchados, que estão amarelados, tá? Que estão gessados. Nós temos também os que estão quebrados. Então, cada tipo de defeito desse, ele tem um percentual máximo aceitável. Quanto menos defeitos, obviamente, como nós podemos ver no arroz tipo 1, ele tem menos percentuais aceitáveis, ou seja, é mais rígido a qualidade para um arroz tipo 1 do que para o tipo 2, e do tipo 2 para o tipo 3, e assim vai. Então, quanto maior o número do tipo, mais defeitos ele possui. Aqui uma imagem, 2 tipos de arroz para vocês verificarem, ó. Da esquerda tá classe longo fino, tipo 1, subclasse polido. Subgrupo polido. Nós vamos ver em seguida o que são os subgrupos, tá? No lado aqui direito nós temos um arroz tipo 1 parbolizado, classe longo fino. São os mais comuns, que são os que são da classe longo fino tipo 1. Vamos agora falar dos subgrupos. Falamos das classes. As classes podem ser longo, fino, médio, curto ou misturado. Nós vimos os tipos que pode ser 1, 2, 3, 4 e 5. E temos os subgrupos, que nós temos o arroz integral, o arroz parbolizado e o arroz branco, tá? O arroz integral, ele é o menos consumido na população brasileira, devido ao alto preço relativo, e ele tem uma vida de prateleira menor, ou seja, um prazo de validade menor do que o arroz branco, por exemplo, tá? Isso por quê? Porque ele contém muitos ingredientes e ele possui uma quantidade maior, principalmente de lipídios. E os lipídios, como nós já vimos em química de alimentos, eles são um grupo de substâncias muito suscetíveis a um processo de oxidação, ou seja, para entrar em um processo de deterioração de substâncias. Então, ele tem um prazo de validade menor, apesar de ser o mais nutritivo de todos. E, além disso, ele tem um sabor mais diferenciado, que nem todas as pessoas apreciam. E outro ponto também que muitos consideram negativo é que ele demora mais no processo de cozimento, tá? O processo de beneficiamento, ou seja, o processo de produção do arroz integral, ele é o mais simples dentre os três, e ele consiste basicamente na retirada das porções mais externas da casca. Aqui nós temos um fluxograma de produção do arroz integral. Ele é basicamente o quê? Recebimento, aí ele vai passar por um processo de secagem. Lembrem que a umidade dos cereais, como nós vimos na primeira aula, ela tem um valor que no máximo ela não pode passar de 15%, porque isso vai influenciar sim na qualidade do armazenamento de qualquer cereal. Então, todos os cereais vão ter sempre uma etapa durante o seu beneficiamento, uma etapa de secagem, tá? Se depois da secagem ele for armazenado, pode ser armazenado antes de descascar, certo? Porém, se ele já for para ser passado para exportação, expedição e ser levado para o consumidor, ele vai passar pelo processo de descascamento, por isso que eu coloquei um asterisco. E do descascamento, ele vai passar por um processo de separação, para separar a casca ou qualquer farelo do que vai virar arroz integral, e vai ser armazenado, ou em silos, ou em embalagens, ou vai para transporte. Já o segundo subgrupo, que é o arroz polido branco, ou mais conhecido como arroz branco,
tá? Ele é o produto no qual foram retirados o germe, tá? E também a parte externa e a maior parte daquele farelo, tá? Então, ele fica um produto bem menos nutritivo do que o arroz integral. Ele tem uma etapa a mais do fluxograma em relação ao arroz integral. Lá nós tínhamos recebimento, secagem, descascamento. Aqui é acrescentado a etapa de polimento entre o descascamento e a separação. O polimento vai ser exatamente a etapa que vai ser utilizada para retirar a casca, o germe e também a maior parte do farelo. Depois ele vai passar pelas mesmas etapas, separação e armazenamento. O último fluxograma, que é o mais complexo, é o do último subgrupo, o chamado arroz parbolizado. O arroz parbolizado, ele é um produto que, ao ser beneficiado, os grãos vão ter um aspecto diferente. Eles vão ser bem mais amarelados do que o arroz branco e também eles vão ter um teor de vitaminas e sais maior do que o arroz branco. Então, nutricionalmente falando, nós temos o mais nutritivo, o arroz integral, o menos nutritivo, o arroz branco e o de valor intermediário, o arroz parbolizado. Tá? E em relação à complexidade de mais etapas de produção, o mais complexo é o arroz parbolizado, o menos complexo é o arroz integral e o intermediário é o arroz branco, tá? Então, tecnologicamente, o mais fácil de ser produzido é o arroz integral. E entre os três, qual é o que tem um prazo de vida de prateleira menor? É o arroz integral, certo? Qual é o que demora mais para cozinhar? O arroz integral, apesar de ser o mais nutritivo, tá? Aqui nós temos o fluxograma com algumas etapas a mais, tá? Nós temos as mesmas etapas iniciais de recepção e secagem. E em seguida, antes do descascamento, nós temos 3 etapas, tá? A etapa de aguação e de gelatinização é o que nós chamamos do processo de parbolização. Como é feito esse processo, tá? O arroz ele é colocado em contato com uma quantidade determinada de água, de acordo com o tipo de arroz que é utilizado, tá? A matéria-prima que é utilizado. E essa água fica em contato com o arroz a determinada temperatura por um certo tempo, tá? E o que é que acontece? Ele vai carrear a água, vai tentar entrar dentro do grão, já que tem pouca água dentro do grão e muita água no meio externo, essa água vai passar para dentro do grão uma porção. E ao passar para dentro do grão, ela carrega, ela leva alguns nutrientes das porções da casca e do tegumento da parte mais externa para a parte interna do grão. Inclusive substâncias de coloração, por isso que o arroz é mais amarelado do que o simples arroz polido branco, tá? E também ele leva mais nutrientes, proporcionando um produto mais nutritivo, principalmente em relação às vitaminas solúveis em água, certo? As vitaminas do complexo B e a vitamina C. Depois ele vai passar, como ele está a uma determinada temperatura, ele vai passar pelo processo de gelatinização, tá? Processo de gelatinização. Depois disso, passa pelo processo normal de secagem, já que ele estava em contato com água, vai passar pela secagem, depois vai ser descascado, vai passar pelo polimento, assim como o arroz branco, e vai passar pela separação e armazenamento. Em resumo, nós temos quais os diferenciais, que são etapas comuns a todos: recebimento, a primeira secagem, o descascamento, a separação e o armazenamento. Quando nós temos a produção de arroz branco, nós temos recebimento, secagem, descascamento, polimento, acrescentam uma etapa, separação e armazenamento. Já quando a gente vem para o arroz parbolizado, nós temos 3 etapas a mais em relação ao arroz branco polido e 4 etapas a mais em relação ao arroz integral. Nós temos recebimento, secagem, a parbolização, que são 2 etapas de aguação e gelatinização. Para retirar esse excesso de água, nós temos a secagem
depois descascamento, o polimento, separação e armazenamento. Aqui um quadro comparativo da quantidade de substância, da composição centesimal desses três tipos de arroz. Observamos que o arroz integral ele tem maior teor de fibra em relação ao branco e o parbolizado. Ela também tem maior teor de cinzas, ou seja, de sais minerais e também de lipídios e também de proteínas e menor conteúdo de amido. Enquanto que o arroz branco e o polido têm quantidades similares de amido, o parbolizado tem um pouco mais quantidade de proteínas, tem mais lipídios, mais sais minerais, ou seja, cinzas, e o maior teor de fibras. Em relação ao arroz branco. Aqui para mostrar uma curiosidade, que eu não sei se todos conhecem, mas não existe apenas o tipo de arroz comum que a gente consome no dia a dia, tá? Nós temos o arroz vermelho, negro, o tailandês, o cateto, que ele é bem pequenininho, ele é como se fosse um arroz curto. Nós temos o arroz selvagem, entre vários tipos de arroz. E deixei aqui para vocês, como curiosidade também, verificarem depois com mais cuidado, as características de vários tipos de arroz e os processos de quantidades e tempos de cozimento diferentes. Isso porque eles apresentam características diferentes de composição, principalmente em relação ao amido e à quantidade de fibra. E isso interfere sim em quanto de água vai ser necessário para ser utilizado no cozimento e o tempo de cozimento, tá? Então, até a próxima aula, façam os exercícios, enviem suas dúvidas e tchau!